Oi, pessoal. Seguindo aqui nossas aulas, hoje a gente vai falar sobre Baruch de Spinoza, dentro do contexto de liberdade de conhecimento, formado aí pelas aulas 27 e 28 da apostila de filosofia do segundo ano. Muito bem. Então a gente já fez uma primeira abordagem sobre ética e liberdade. Agora a gente vai começar a focar nesse autor aqui para chegar a essa aproximação do que é conhecimento e liberdade segundo Spinoza. Bom, o Baruch de Spinoza tem um conhecimento muito próximo do relativismo. Isso porque, para ele, bem e mal, por exemplo, são percebidos pelos indivíduos a partir dos efeitos que causam. Então, não são conceitos estáticos, são conceitos que dependem daquilo que o indivíduo sente, daquilo que o indivíduo participa, para aí sim ter uma abordagem nesse sentido. Portanto, bem e mal, nesse caso, o bem associado à consciência que eu tenho sobre alegria e o mal à consciência que eu tenho sobre tristeza. Isso é relativo, obviamente, né? Para mim, por exemplo, a alegria pode ser comer um lanche do McDonald's. Para outros pode ser tristeza, porque preferia comer um prato de arroz e feijão. Bem e mal, então, nesse sentido, associados à alegria ou tristeza. Fazer o bem, por exemplo, pode ser algo subjetivo ao ponto de que me gera ou provoca alegria. Mas esse bem que eu acho que é bom pode ser mal se provoca tristeza de alguma forma. Então, a gente vai entender justamente nesse sentido de que as virtudes, ou aquilo que era tratado como virtude, para o Spinoza é muito relativo, porque depende, então, da forma consciente como eu vou interpretar aquilo que eu estou fazendo. Bem e mal, um exemplo claro dessa ideia de consciência de alegria, consciência de tristeza. Tá, mas e aí? Qual é a única virtude? A única virtude é o próprio conhecimento. Então, conhecer é entendido como virtude. Um homem, um humano virtuoso, portanto, está associado a essa ideia do conhecimento. E conhecer o que, afinal de contas, não é? E aqui entra uma parte bem importante da teoria de Spinoza. Por quê? Em modo geral, a gente vai entender esse conceito dele de substância como aquilo que existe em si mesmo e por si mesmo. Portanto, uma substância ela é infinita, indivisível e a causa de si mesma. Bom, aqui a gente tem um ponto interessante. Essa substância, que é infinita, indivisível e causa de si mesma, ela vai ser interpretada pelas tradições cristãs como sendo Deus, ou monoteístas, né, a partir de Deus e tudo mais. No caso do Spinoza, ele vai dizer que isso pode ser entendido como Deus ou natureza. Mas por que é importante? E qual a diferença de a gente chamar de Deus e natureza? Porque a tradição religiosa vai afirmar que Deus é transcendente, porque ele está além do homem, além das coisas, num outro estágio, num outro patamar. Transcendente porque transcende a esse mundo. Agora, por Spinoza, Deus e natureza são imanentes, ou seja, Deus ou natureza estão presentes em todas as coisas e em tudo que há. Então, todas as coisas são, na verdade, uma representação da substância. O que a gente tem no dia a dia, então, que nós temos na nossa vida, é a representação dessa própria substância manifesta através das coisas e de nós mesmos. Portanto, a gente enxerga essa substância infinita, indivisível e causa de si mesma em tudo que está à nossa volta. Por isso o conhecimento é tão importante, porque a partir do conhecimento nós conhecemos o que tem à nossa volta e nós mesmos, e dessa forma conhecemos a substância, Deus, ou se você quiser chamar de natureza, que está presente em tudo de maneira imanente. Então, o conhecimento das coisas me leva a uma compreensão daquilo que é a manifestação da substância imanente em tudo.
Por isso é que a gente vai enxergar, então, essa ideia próxima ao relativismo, de que não existe nada, nenhum conceito transcendente, então eles são imanentes e por isso o próprio bem e mal podem estar associados à alegria e à tristeza. Tudo bem até aqui? Bom, e o ser humano numa dessa, né? O ser humano também é a representação dessa substância imanente. Portanto, no ser humano nós encontramos a imanência da substância através de duas potências básicas da substância. Quais são essas duas potências? A extensão, já que somos corpo, e o pensamento, já que temos ideias. Então, nós mesmos somos uma forma de compreensão da própria substância. Quanto mais um exercício autorreflexivo, de autocompreensão e entendimento, mais eu me aproximo da compreensão do que é essa coisa imanente, que eu chamo de Deus ou de natureza. Muito bem, isso tudo para dizer um conceito bem importante sobre a liberdade. Por quê, né? Porque a liberdade é normalmente vista como associada ao livre-arbítrio. Né? Então, o livre-arbítrio tem um problema nessa concepção do Spinoza, porque o livre-arbítrio ele é transcendente, é dado de Deus para os homens num outro plano. Agora, se Deus ou a natureza se apresenta para os homens neste plano, como entender então a liberdade? Primeiro vamos pensar o seguinte, ó, indivíduo, errinho aqui, ó, indivíduo é parte do todo. Claro, esse todo é esse todo da substância. Então o indivíduo é uma parte. Se o indivíduo é uma parte desse todo, a gente tem que tomar cuidado com uma concepção. Então, a nossa liberdade, ou o que a gente chama de liberdade, ela é ilusória. Porque, na verdade, a gente não tem um domínio sobre tudo. Ela é ilusória a partir do momento que eu não entendo porque quero ou porque desejo algo. Faça um exercício básico aí. Por que neste momento você quer ou você está desejando algo? Se você não consegue entender o porquê disso, é porque você não tem uma liberdade plena. Porque você não controla nem mesmo as potências que a substância tem sobre você, que é no caso a extensão e o pensamento. Então, o que o Spinoza está querendo dizer? Se eu ajo sem ter domínio dos desejos e das vontades, e percebam como é difícil, porque na maior parte das vezes nós somos incapazes de entender porque a gente quer ou deseja algo. Na maior parte das vezes. Então isso é ilusório. A gente acha que é livre, mas as nossas decisões são muito, muito ilusórias. Galera, olha o seguinte. Desde gostos como, eu gosto de comer tal coisa, eu gosto de assistir tal coisa. Será mesmo que é uma escolha sua? Entenda o porquê que você gosta. Por que eu gosto de brócolis? Porque talvez desde cedo você foi ensinado a gostar de brócolis. Por que eu gosto de assistir futebol? Porque desde cedo, talvez, eu fui ensinado a gostar de futebol. Essa ideia de compreender o porquê desejamos ou porquê queremos é essencial para entender nossa liberdade. Por exemplo, quando eu vou encontrar alguém, vou para um encontro amoroso e tal, um relacionamento que eu estou pretendendo construir, eu chego lá e eu preciso ter clareza do porquê eu espero que a pessoa faça tais coisas, porquê eu espero que ela seja de tal forma e tal. Por quê? Ao ter clareza do porquê eu desejo essas coisas, se ela for diferente daquilo que eu imaginava, isso não tem um prejuízo em talvez conhecê-la melhor, porque daí eu já entendi o porquê que eu crio toda uma ideia daquilo que desejo e daquilo que eu quero. Portanto, livre de verdade e liberdade vai estar associado à noção de conhecimento. Um conhecimento do quê? De qual a causa das minhas necessidades, qual o motivo dos meus desejos, por que eu quero, por que eu desejo tanto. Ou seja, um autoconhecimento me leva à liberdade. Por quê? Porque esse autoconhecimento, a partir de minhas
potencialidades básicas. Portanto, eu entendo na minha potencialidade, corpo e ideia, e ao afirmar ou buscar conhecer isso, eu vou alcançando então conhecimento e consequentemente liberdade. O Spinoza chama de conatus. Conatus é exatamente, o conatus é essa ideia de que a essência verdadeira do que eu sou. Então, meu autoconhecimento me leva a esse conatus, a essência verdadeira do que sou. E essa essência, ela é de preservação, porque ela tenta se mostrar e a gente precisa alcançá-la, portanto. Ou seja, né, o conatus, ele faz parte da nossa essência básica de tentar resistir para não sumirmos. A gente tenta fazer isso, o ser humano é isso. Então, o meu autoconhecimento é a minha reflexão, a minha capacidade de entender o que eu sou de fato e por que, às vezes, esse eu fica submetido a ações, a vontades, a desejos que não são meus, mas que eu simplesmente aceitei. Portanto, liberdade estará associada ao conhecimento na medida em que, ao me autoconhecer, a partir de minhas potencialidades, né? Nisso nós chamamos de conatus, portanto, eu consigo definir qual a causa, qual o motivo, qual as minhas vontades de fato. Em linhas gerais, liberdade, portanto, vai ser essa ideia de combater os sistemas que limitam e que limitam a minha liberdade, portanto, sistemas políticos, econômicos que limitam talvez a minha vontade, meu desejo, condicionando quem eu sou a coisas muito específicas, muito pequenas, limitando a minha vontade real e construindo vontades falsas, por exemplo, né? Então ilusórias, e também a rejeição a esse livre-arbítrio transcendente. Por que livre-arbítrio transcendente, né? Porque não é dado por Deus, à medida que, ao pensar no livre-arbítrio que vem da transcendência divina, na verdade a gente se coloca, na verdade, como uma marionete nesse cenário, segundo o Spinoza. Por quê? Porque ao dizer que Deus nos deu liberdade, ele deu uma liberdade guiada. Agora, quando você diz que Deus está presente como natureza, né, em tudo, então não é um livre-arbítrio transcendente, mas é real e todo dia, portanto, em tudo, na busca do conhecimento, aí não tem esse limite que a transcendência tinha. Portanto, em linhas gerais, o Spinoza vai nos afirmar que liberdade e conhecimento andam juntinhas. E esse conhecimento me leva a conhecer os limites que sistemas me impõem, o limite que a própria crença nesse livre-arbítrio impositivo me põe, e buscando compreender então quem eu sou, quais as minhas necessidades, o porquê que tenho elas, as minhas vontades, o porquê que tenho elas. E aí sim eu saio de uma liberdade ilusória e vou então a uma liberdade de fato associada ao conhecimento. Galera, é isso aí, Baruch de Spinoza. Muito obrigado por essa aula. Não esquece de se inscrever no canal para ir recebendo os vídeos das próximas aulas. Obrigado, pessoal. Até!